Aleluia. Ainda só mais um pouquinho de pé. Nós vamos ler Isaías 1:18. E depois você vai poder ouvir de uma maneira mais tranquila a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Eu anotei errado. Eu vou ler aqui. É Isaías? É. O versículo que eu quero ler para você, que não é essa referência, é: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos falar novamente, queridos? Vamos lá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela tua provisão. Muito obrigada, Jesus, porque nós queremos profetizar que as mentes estarão abertas para receber a tua palavra. Espírito Santo de Deus, seja o governo agora. Senhor, por misericórdia, me usa conforme a tua vontade e direção. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha como uma água a regar as terras dos corações, para que essa semente possa estar caindo em boa terra e ela produza muitos frutos. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Era um versículo depois, né? Eu anotei errado aqui. Então é 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu gostaria de usar como tema o poder da escolha. É muito poderosa essa combinação. Querer e ouvir. Porque quando nós ouvimos, diz respeito a nos sujeitarmos à vontade de Deus. Então, quando nós ouvimos, nós estamos nos sujeitando. Mas o querer diz respeito à nossa própria vontade. E nós, na caminhada dessa palavra, nós vamos ver que uma coisa tem que estar ligada à outra, para que o Senhor possa cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Então, Deus quer realizar o seu propósito, mas para que isso aconteça, depende da nossa vontade também, porque nós temos o livre arbítrio. Então, quando o Senhor fala em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, né, comereis o melhor dessa terra, ele está falando para o povo de Israel acerca da terra, do fruto da terra. Mas, que isso seria uma forma literal de falar, não é? Mas isso se aplica a nós hoje, queridos. E isso se aplica a nós. E 1 Coríntios 10:11 diz: estas coisas lhe sobrevieram para a advertência nossa. Então, tudo o que está escrito na palavra, apesar do Senhor usar de forma literal para o seu povo de Israel, também usa para nós hoje. E o que ele deseja é que nós possamos viver a plenitude dos propósitos do Senhor em nossas vidas. E aí, existem esses dois elementos, como falei, o querer e o ouvir. E não adianta Deus fazer uma promessa
se nós não tivermos a intenção de permitir que Ele faça através de nós o que Ele deseja. Então, o Senhor, Ele estabelece princípios e nós precisamos nos harmonizar com isso, porque nós vamos desfrutar da vontade do Pai se nós o obedecermos. É isso que a palavra de Deus diz. E isso depende do quê? Das nossas escolhas. Depende daquilo que nós escolhemos. Então, não depende só da vontade do Pai para que nós sejamos abençoados. Depende também de nossa vontade. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e alcancem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas será que isso tem acontecido de forma plena? Todos os homens têm sido salvos? Hein, queridos? Não. Por quê? Porque não depende só de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas também depende da nossa vontade e das nossas escolhas. Então, para que nós possamos viver a vontade de Deus, nós precisamos de fazer uso da nossa vontade. Você pode repetir comigo? Para que eu faça uso da vontade de Deus, depende da minha vontade. É isso aí. Então, João 5, 39 a 40 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. Só que no final diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, é sempre uma condicional. O Senhor está dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós estamos tendo na nossa igreja, através do WhatsApp, um caminho de ouvir a palavra. E toda semana nós postamos um livro diferente. Nós estamos no livro de Efésios e nós desejamos, nós queremos muito que você participe desse mover. Nós assim estimulamos, né, e fazemos assim um sorteio para ganhar um prêmio, mas o prêmio maior será examinar as Escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos o entendimento que Ele deseja para que nós possamos ser abençoados. Romanos 2,4 diz: a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento? O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Mas Apocalipse 2,21 diz: dei-lhe tempo, ela estava falando de Jezabel, dei-lhe tempo para que ela, Jezabel, se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Então, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Mas aqui também está dizendo que Deus deu tempo a essa mulher que se arrependesse e ela não quis. Então, não depende só da vontade do Senhor, depende da nossa vontade em fazer a vontade de Deus, em escolher a vontade de Deus. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, ele fala a respeito daquele que almeja o episcopado. E ele diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro,
apto para ensinar. Tem muita coisa. Ele vai de capítulo 3, 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Só que ele está dizendo assim, se alguém almeja, se alguém deseja, isso é uma escolha. Então vai haver o quê? Uma necessidade de qualificação. E depois de ser testado, e depois disso ser estabelecido no ministério. Então tudo isso é algo que Deus vai fazendo conforme também aquilo que escolhemos para nós e que Deus vai respaldando. Esther 4:14 diz: envia um recado a ela e diz: se você se calar agora, de outra parte virá o socorro e livramento a Israel. Mas quem sabe, se não foi para um tempo como este, chegaste a ser rainha. Esse contexto de Esther é que o povo, ela era uma judia e ela foi colocada por Deus como uma rainha, e existiu um tempo que o povo de Israel, o povo judeu, estava ameaçado de morte. E Mardoqueu, que era o seu tio, disse que ela precisava de interferir naquele processo, porque Deus a tinha colocado como uma rainha. E ela, naquele momento, ficou insegura com a possibilidade dela ajudar. Era uma escolha de Esther. Mas o tio dela falou: bom, se você quiser fazer, se você quiser cooperar com Deus, você vai ser abençoada, porque você vai estar cumprindo o seu propósito. Quem sabe não foi para isso que você foi colocada aí, onde você está. Mas, se você não quiser cooperar, Deus vai usar uma outra situação para abençoar. Agora você, eu não sei como você vai ficar. Então, se ela falhasse individualmente, Deus iria fazer e cumprir o seu propósito de qualquer maneira. Mas o importante, queridos, que é muito importante nós entendermos, é que você não tem um propósito porque nasceu. Você não tem um propósito porque nasceu. Você nasceu porque você tem um propósito. Você já parou para pensar isso? Que você nasceu porque Deus já te vê como uma pessoa que tem que cumprir um propósito nessa terra. Existe, inclusive, depois eu vou estar divulgando mais, mas eu, assim, tenho uma ferramenta que mostra como você consegue entender qual é o seu destino, o seu propósito junto ao Pai. 5 perguntas. O nome da ferramenta é um site chamado Destiny Finder. E só clicar lá a bandeirinha do Brasil e você consegue responder a 5 perguntas. E ali você vai entender. Assim, ele te dá uma direção daquilo que pelo qual você foi, assim, designado por Deus para cumprir um propósito. Só que a nossa igreja, ela vai caminhar de uma maneira mais intensa com isso. E todos nós vamos mover-nos em propósito. Você pode acreditar que nós, da Igreja Metodista, somos uma família para pertencer. E todos nós vamos ser movidos em propósito. Nós vamos te ensinar a isso em nome de Jesus. Aqueles propósitos de Efésios 4, queridos, é para que nós possamos exercer eles, porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, com certeza, nós vamos viver melhor quando nós fizermos aquilo que Deus quer para nós. O Salmo 81, de 13 a 16, diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se submeteriam, e isto duraria para sempre. Queridos,
se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me escutasse, eu de pronto, quem abateria o inimigo? Quem abateria o inimigo? É o Senhor. É o Senhor que nos livra do inimigo. E nós precisamos de conhecer uma verdade agora. Eu gostaria de trazer a você uma revelação. Porque até agora nós estamos falando do poder das nossas escolhas, mas eu gostaria de dizer para você a diferença em que Deus e o diabo agem. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e a ele comigo. Jesus não força. Jesus diz que ele está batendo a porta do nosso coração. Ele não está forçando para entrar na nossa porta. Ele está batendo, ele está sendo então, esperando o nosso desejo para que isso se concretize. Então ele está sinalizando a minha vontade de entrar em seu coração. Eu estou batendo a porta do seu coração. Mas a ação do diabo não é assim. O diabo não faz dessa forma. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Queridos, a menor brecha, o menor espaço, ele vai usar isso para invadir e com força. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar implementar a sua vontade, sem nenhum respeito. É assim que o diabo faz. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, existem princípios espirituais. Quando nós falamos do Salmo 81 e diz: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Sabe por quê que o inimigo vence? O inimigo vence porque nós fazemos o que é errado. O livro de Juízes, ele é um livro que ele fala que todas as vezes que o povo se afastava de Deus, Deus enviava o inimigo para que eles pudessem ser provados e eles clamassem a presença do Senhor para que eles voltassem. E recentemente eu ouvi um livro chamado A Noiva Restaurada. Na verdade é um livro que tem forma de mensagem da pastora Neuza Itioca. Ali nós entendemos muitas coisas poderosas. Nós trouxemos a nossa liderança para cá. Nós nos arrependemos de pecados passados, geracionais, enfim. E nós estivemos aqui rasgando o nosso coração na presença do Senhor, para que o inimigo não tivesse mais condições de prevalecer. Uma coisa importante que nós precisamos de entender é que existe o pecado geracional, mas esse pecado geracional é 30% e 70% é nosso mesmo. Então nós precisamos sempre de perceber o caminho que nós estamos andando, porque se existem portas, quem abre a porta somos nós. É o homem que abre a porta para o diabo, e eu vou te explicar isso. Nós vivemos num ambiente de lei espiritual. E essa lei espiritual é legal. Por exemplo,
Eu estou falando de uma lei natural. Não estou falando de uma lei natural agora. Uma criança, mesmo sem conhecer a lei da eletricidade, se ela colocar a mão, ela vai levar choque. Mesmo se ela não entender que existe a lei da gravidade, se ela soltar o copo vai cair. Então, existem leis naturais. E existem leis espirituais também. Gênesis 4:7 diz: o pecado jaz à porta, cumpre você dominá-lo. O pecado só entra quando o homem permite. E aí, é muito importante que nós possamos entender uma coisa: a porta é fechada pelo lado de dentro. E Jesus respeita isso. Mas o diabo vai se aproveitar de qualquer oportunidade para fazer a festa. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Queridos, olha só o que eu vou falar agora com você. Se tem destruição, é ação do diabo. É ação de Satanás. Se tem destruição, como está a sua vida? Qual ambiente você está vivendo? Você sente que você está vivendo o melhor dessa terra? Você sente que você está vivendo a abundância do papai? Então a ação é de Jesus. Mas se existem coisas que te atormentam, que não te fazem se sentir feliz, se você tem escassez, se tem alguma coisa acontecendo, eu quero te dizer que isso não vem de Deus para você. E isso é uma ação do diabo na sua vida. É uma ação do inimigo. Morte, roubo, destruição não é azar. Morte, roubo, destruição não é azar. Nós vivemos em dois ambientes no mundo espiritual. É luz e trevas. É ação do inimigo e ação de Deus. São princípios espirituais. O diabo e os anjos caídos. Efésios 6:12 diz: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. As regiões celestes é o mundo espiritual. No mundo espiritual é que os demônios agem, mas como eles agem? No mundo natural, eles usam pessoas. Não existe possibilidade dos espíritos agirem sem a intervenção de uma pessoa. O espírito sem corpo é ilegal, porque tem uma lei espiritual. E a lei espiritual é Salmo 15:16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu-lhes aos filhos dos homens. Céus espiritual, terra, mundo natural. Então, quem abre a porta para Deus ou para o diabo são os homens. O homem recebeu autoridade para governar. O mundo espiritual, para entrar no mundo natural, precisa da nossa permissão como homens. Por isso que Jesus veio como homem. E ele veio como homem porque ele tinha que ter a legalidade para agir na carne. E dentro dessa autoridade, ele pode, com a autoridade do nome dele, expulsar demônios. Por isso, e olha que coisa tremenda, porque nós estamos falando daquilo que o diabo pode fazer. Mas se é espírito, o que a igreja pode fazer? Queridos, o Espírito Santo incorpora a noiva de Cristo
para agir na terra também. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! O Espírito Santo trabalha através do corpo de Cristo. Assim como Deus usa o seu povo, o inimigo usa o seu povo. E aí, queridos, se o inimigo está prevalecendo, presta bem atenção naquilo que eu estou falando para você. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós vivamos vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Por quê? O Pai quer que nós vivamos vida abundante. Se você tem alguma dúvida de que o Pai pode trazer alegria ao seu coração, paz, não duvide disso. O Espírito Santo pode fazer isso. O Espírito Santo quer fazer isso. Então, procure saber qual é essa brecha, queridos. Qual é a porta, qual é a legalidade. Porque se não tem legalidade, o Pai não vai deixar. Você pode ser até tentado. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai se derramar diante do Pai. Você vai orar, você vai buscar a presença do Senhor, porque você sabe quais são as armas da sua milícia, que são poderosas em Deus para destruir fortaleza e todo levante que se venha contra o nome do Senhor. Então creia que se você está se sentindo afligido por alguma coisa, e você está buscando a presença do Senhor, Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar aonde está essa legalidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. E a todos dá liberalmente e não ficará em falta. Creia nisso. Queridos, parece que papai é injusto, mas ele não é injusto. Você pode ter aceitado a Jesus já adulto, e você pode ter aberto algumas legalidades, sim. E antes de você vir para Jesus, você tinha uma história. E no mundo espiritual, queridos, não tem tempo e distância para as coisas espirituais. Elas estão aqui, latentes e presentes. E nós precisamos de pedir perdão ao Senhor. Precisamos de rasgar o nosso coração para pedir. E até outro dia nós estávamos, falei isso domingo passado. Uma irmãzinha falou para a gente: vai existir momentos que nós vamos precisar de pedir ao Espírito Santo que preencha os espaços vazios da nossa vida. Porque a gente já fez tudo o que precisava de fazer, a gente já não sabe, já chorou, já rasgou o nosso coração, já pediu perdão pelo pecado oculto, pelo pecado que nós nos lembramos. E aí ainda fica, parece que um vazio. Mas nós podemos orar pedindo ao Espírito Santo que preencha esse espaço vazio. E para terminar essa mensagem, queridos, eu ainda quero dizer algo para você. Se você precisa de libertação e precisa da minha ajuda, pode contar comigo. Eu creio que o Espírito Santo, ele pode nos levar a lugares. Quinta-feira, pastor José Carlos está dizendo, não é?
Quinta-feira é o dia da oração, da libertação, então venha, porque nós vamos ser intencionais também nesse sentido. Queridos, eu vou te contar uma história. Para terminar essa palavra, eu queria te contar uma história de uma mulher que ela tinha um filho que estava com um câncer na próstata. E ela estava apavorada, porque o filho dela poderia morrer. Esse câncer estava agressivo, estava crescendo assim de uma maneira terrível. E ela resolveu ir num congresso de libertação, na qual ela teve a oportunidade de conversar com a pastora. Naquele momento a pastora não pôde atender muito ela, assim, com muita atenção, mas ela estava saindo de viagem, ela entendeu, vou deixar 10 minutinhos aqui antes de eu fazer a ministração da igreja para eu poder ouvi-la. E ela contou essa história para a pastora, só que o Espírito Santo falou assim para a pastora: abortos. Aí, a pastora falou assim: Deus está falando sobre abortos comigo. Aí ela falou assim: pastora, eu quero a cura do meu filho. A senhora não está entendendo. Eu estou aqui para que a senhora ore pelo meu filho. E aí, a pastora falou assim: minha irmã, vai na paz de Jesus. Seja abençoada nessa viagem. Ela entendeu que ela precisava de recuar. E ela começou a chorar. E ela falou: pastora, o meu filho é o único que eu não abortei. Eu tive 5 abortos. Quando eu aceitei a Jesus, eu entendi que filho era bênção e eu concebi o meu filho já na presença do Senhor. Por isso, realmente, eu não entendo porque Jesus está fazendo isso comigo. E a pastora mostrou para ela que aquilo era uma porta aberta, porque o filho dela foi gerado num túmulo, num lugar de morte. E naquele momento ela se arrependeu daquele pecado, queridos. Ela viajou com o filho dela. Mas os médicos entenderam que precisava de fazer mais um exame antes da operação. O que constatou que aquele tumor estava regredindo. E depois de uma semana, ele já estava completamente inutilizável. E aquele jovem não precisou de operar. E ele ficou curado, porque aquilo iria ser esterilidade na vida dele. Porque esse quadro é de esterilidade até na vida financeira, se nós não nos arrependermos. Conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Então é muito importante que nós possamos entender, queridos. Procure informações, para que você não fique pensando que Deus é injusto com você. Deus não é injusto, nós abrimos as portas. É 30% da nossa herança geracional e 70% é nós mesmos. Então, procure saber, procure conhecimento, para que você entenda o que você ainda precisa de pedir perdão ao Senhor. E aquele jovem hoje é pai. Viu? Aquele jovem hoje é pai. Porque Deus restaurou e Deus restaura. Queridos, é só para você pensar agora no nome de Jesus. Jesus está batendo a porta.
E ele vai entrar se você permitir. O diabo não. O diabo, ele arromba, ele é que nem um ladrão. Ele não pede licença. Mas se Jesus estiver dentro do teu coração, não tem diabo que entre. Amém, queridos? Então preencha o seu coração com Jesus. Que seja Ele que abra a porta quando o diabo tentar invadir. Eu gostaria então de terminar essa palavra, Deuteronômio 30, de 15 a 19. Então Deus, de forma clara, explica todas as coisas para que nós possamos fazer uma escolha consciente. Vamos lá, vamos ver o que Deus está falando conosco através de Deuteronômio 30, de 15 a 19. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Queridos, que mandamento, pastora? Sabe ouvir o livro de Efésios? Sabe ouvir o livro de Efésios? Ali tem muitos mandamentos. Se você ouvir e você praticar aquilo que está sendo feito, você vai ser bem sucedido aqui, ó. Que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, nós precisamos de ouvir e o quê? Nós precisamos de ouvir e praticar e escolher fazer aquilo que Deus está falando. E fores seduzido e te inclinares a outros deuses, servires. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e quem? A tua descendência. Queridos, quando nós falamos de Lídia e José Carlos, nós não estamos falando de Lídia e José Carlos. Nós estamos falando da nossa descendência. E nós estamos falando da tua descendência. Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor e cumprir os seus mandamentos e os seus juízos, nós estamos falando da nossa geração. Que Jesus te abençoe. Queria que você se colocasse de pé. Que essa palavra possa te dar um movimento de você refletir agora. Como está a sua vida? Você tem se sentido feliz? Você tem se sentido abençoado? Você tem vivido uma vida abundante? Como você tem sentido a sua vida? Você sente que tem alguma coisa faltando? A primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo para te revelar. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que buscam ao Senhor, Ele vai fazer você saber as coisas que estão ocultas, escondidas. Deus vai fazer sobre a tua vida. Então seja intencional. Se você não está vivendo a plenitude daquilo que o papai tem para você, porque eu te garanto que Jesus tem vida abundante para você. Se ainda não está abundante em alguma área,
Se rasgue. Se rasgue na presença do papai. E procure descobrir aquilo que ainda falta. Que o papai ainda falta perdoar com o nosso arrependimento. Adore ao Senhor. Busque a presença do Senhor agora. Em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, Santo Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Você pode fazer essa oração de entrega? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. O Senhor quer abençoar a sua vida hoje. De doce espírito. Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus está batendo a porta agora. E Ele quer que você abra a porta. A porta é aberta do lado de dentro. E eu quero hoje profetizar que você está, depois de tudo isso que você abriu, que você ouviu, que você está disposto a abrir a porta do seu coração para intencionalmente deixar Jesus entrar. Se existe alguém aqui hoje que deseja abrir a porta do seu coração, que deseja abrir e dizer: Jesus, pode entrar. Jesus, eu quero a tua presença, porque eu entendi que só a tua presença pode me garantir abundância de vida. Só a tua presença pode restaurar os meus valores. Se você hoje quer abrir a sua porta, a porta do seu coração, eu queria que você levantasse suas mãos agora
E eu quero orar por você, mesmo de onde você estiver. Porque o Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida hoje. É como o louvor diz. O Senhor te dá uma chance. E nós não podemos perder a chance que Jesus dá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essa vida que abre a porta do seu coração hoje. Senhor, nós profetizamos o derramar do teu Espírito sobre a vida dela. Profetizamos, Senhor, que assim como é a tua promessa, Senhor, que será como um fluir de rios que fluirão do seu interior. Espírito Santo, nós também te pedimos agora que haja entendimento da tua palavra, haja o descortinar de tudo que possivelmente essa vida pode ter feito, que ainda não foi confessado. Senhor, permite que esse teu filho, que essa tua filha rasgue o seu coração diante de ti. E que haja o perdão dos seus pecados. Que ela tenha a oportunidade ainda de confessar os seus pecados com alguém, para que haja cura, Senhor. Para que essa libertação seja completa. Porque nós profetizamos que hoje ela já está com Jesus habitando em seu coração. Que ela vai buscar a tua presença, que ela vai se render a ti. E nós profetizamos agora que o Espírito Santo vai encher todas as partes vazias da sua vida. E que o Senhor vai começar a restaurar. Mas se ainda precisar de haver confissão de pecados, quebrantamento e choro, eu quero profetizar que o Espírito Santo vai falar claramente ao seu coração. E que nada vai te ficar em oculto, porque você será livre. Você será e viverá a abundância que o Papai tem para você. Assim nós profetizamos hoje na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Podeis se sentar, queridos. Boa noite, igreja. Bem rápido, a paz do Senhor. Eu queria, nesse momento, enquanto eu vou dar dois avisos, que os servos e servas que têm uma posição de liderança aqui na igreja, dos ministérios, das células, se colocassem aqui à frente, por favor, nesse momento, tá? Então, todos os líderes da igreja, por favor. Líderes, Eliane, Rocha, vamos? Vamos, todos os líderes? Amém. Gente, sábado que vem é dia 2. Sábado que vem é dia 2. Namorados. E teremos uma programação muito especial aqui na igreja. Vamos ter uma palestra para casais aqui na igreja. Gente, oi? Amém? Aqui na igreja. E após a palestra vamos ter um rodízio de caldos. O valor por casal é R$20, tá? Não é por pessoa, é por casal R$20, isso mesmo, somente R$20. Então amanhã eu vou colocar o nome lá no grupo, vou colocar o nome não, vou colocar um anúncio e você já coloque o nome do seu esposo ou da sua esposa, tá? A outra coisa é que no domingo que vem é o dia do amigo e da amiga na igreja. Então traga um amigo que ainda não conhece o Senhor, traga sua amiga que ainda não conhece Jesus, tá? E que vai ser uma bênção. E a outra coisa, porque nós estamos aqui, porque essa semana foi uma semana muito especial para a vida da nossa igreja, que foi a posse do nosso pastor querido José Carlos. E os nossos servos e servas estão representando toda a igreja, tá? E o Marlon vai falar uma mensagem
que ele já tá aí? Já tá certo? Escrevi uma mensagem aqui. Não, escrevi não. Mas é do nosso coração. Fica.